Paciente pós-operatório de tireoidectomia, ele retirou a glândula tireoide e tem na prescrição fazer o teste de Chivostec Trossó. Você sabe o que é? Você sabia que é a enfermagem que faz esses testes? Então, fica até o final dessa videoaula que eu vou te mostrar aqui agora na prática como se faz os testes de Chivostec e Trossó. Diretor, pode soltar a vinheta. Vamos para mais uma videoaula do nosso canal Enfermagem Protagonista. Meu nome é Rafael Albuquerque, o Prof. Rafa. Tenho mais de 18 anos de enfermagem, 10 anos na assistência como técnico, instrumentador cirúrgico, enfermeiro assistencial e desde 2013 estou na docência. Aí a partir de 2020 falando aqui no digital com toda a enfermagem do nosso Brasilzão. Nessa videoaula de hoje eu vou mostrar para você os sinais de Chivostec e Trossó que são comuns da enfermagem realizar na sala de recuperação pós-anestésica do paciente que está operado, né? Está no pós-operatório da retirada da glândula tireoide. Antes de eu passar para nossa videoaula, eu te convido para você curtir ela para chegar para mais pessoas, te inscrever no nosso canal para acompanhar toda a nossa programação e também não te esquece aí de compartilhar a nossa aula. Compartilhe lá no grupo da faculdade, no grupo do curso técnico para chegar para mais pessoas e estar aqui com a gente adquirindo conhecimento. Vem comigo. Quero fazer um convite especial para você. Nos dias 11, 12 e 13 de novembro vai ocorrer o Health Meeting Business Innovation, a maior feira internacional da área da saúde do sul do Brasil. Nesse grande evento aqui, ocorrerá aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nos 3 dias das 10 às 19 horas, terão diversos palestrantes nacionais e internacionais. O evento vai contar com 3 eixos de conhecimento: inovação, gestão e assistência. Se você quer se inscrever, então, aqui abaixo dessa descrição dessa aula vai ter o link de inscrição para você. Eu estarei lá nos 3 dias porque eu sou embaixador desse grande evento. Então, já sabe, recado dado e te espero lá. Primeiro, preciso começar a nossa videoaula falando para vocês, né, o que é a glândula tireoide. A glândula tireoide, localizada aqui na frente da traqueia, que é do trato respiratório, é uma chamada de glândula endócrina. Por que endócrina? Porque ela produz substâncias para a corrente sanguínea. Ela tem uma forma de H ou de U, ou ainda também chamada de glândula borboleta. Ela deriva do grego de escudo e realmente parece um escudo ali protegendo, né, ficando na frente da traqueia. Ela é responsável pelo controle do metabolismo, eu vou mostrar o porquê depois. Ela está localizada na região anterocervical, ou seja, na frente da cervical, próxima à cartilagem cricoide, que é a cartilagem ali que está na traqueia. Ela produz, secreta e armazena hormônios. Deixa eu mostrar para vocês esses hormônios que ela produz, excreta, enfim, que é importante. São basicamente aí 3 hormônios principais. Um deles é o chamado T3 ou triiodotironina. O outro é chamado de T4, a tiroxina, e esses dois são os principais que participam do metabolismo celular, do nosso metabolismo do nosso organismo, e ainda tem produzido pela tireoide, e o terceiro hormônio ali é a calcitonina. A calcitonina nada mais faz o que? Ela retira lá o cálcio do sangue e coloca depositado nos ossos. Ela atua como um mecanismo de feedback do paratormônio, que faz ao contrário. O paratormônio retira o cálcio dos ossos e coloca no sangue para ter um equilíbrio. Isso é chamado de feedback hormonal. Mas o que nós precisamos saber aqui é que é produzido 3 hormônios principais pela a nossa tireoide. E que pessoas que têm problemas na tireoide, cânceres, tumores, enfim, massas tumorais, precisa fazer o procedimento de retirada da tireoide, ou seja, a tireoidectomia. Quando o paciente também, é importante falar, ele tem lá a glândula tireoide, nós temos, né, antes de retirar, caso seja necessário, é importante a gente falar também que existe
um hormônio que não é produzido especificamente pela tireoide, mas é estimula a tireoide. Aqui, por exemplo, na hipófise, que é uma glândula que nós temos bem pequenininha, certo? Aqui separada em adenohipófise e neurohipófise, ela produz um hormônio chamado de tiroxina. Esse hormônio tiroxina favorece também a produção, a ativação dos hormônios da glândula tireoide. Ou seja, por que eu estou falando isso para vocês? Porque podem ter problemas relacionados não especificamente à tireoide, mas também à hipófise. Trouxe para vocês com uma forma de exemplo. Mas aí, você está na sala de recuperação pós-anestésica e tem essa prescrição. E aí? Realizar testes de Chivostec e Trossô de 6 em 6 horas. Deixa eu já te falar antes que você comece a fazer perguntas ou até falar coisas erradas. Sim, gente, esses testes são feitos pela enfermagem. Não é teste de médico da equipe médica, não. São testes realizados pela equipe de enfermagem. E detalhe, tanto o técnico quanto o enfermeiro podem e devem realizar esses testes quando estiverem prescritos. Mas, primeiro, por que esses testes são realizados? O que acontece, gente? Quando retira-se a tireoide, né, a tireoidectomia, retirou a tireoide, consequentemente, se ela produz, por exemplo, calcitonina, que favorece para o cálcio do sangue para os ossos, a produção de cálcio pode ficar prejudicada, principalmente no pós-operatório imediato, nas primeiras 24 horas. E o que acontece? Pode causar, então, reações específicas na falta de cálcio, né, na inatividade da produção de cálcio por conta dessa tireoide que acabou de ser retirada. Então, Trossô e Chivostec, que são os criadores desses testes, fizeram testes, né, criaram esses testes para que a gente possa perceber a hipocalcemia. O que quer dizer isso? Se esses testes derem positivo, significa que esses pacientes estão com hipocalcemia, ou seja, baixo cálcio. Tem que fazer a reposição de cálcio. Eu vou mostrar para vocês agora cada um desses testes, como a gente faz esses testes, tá bom? Mas antes de demonstrar para você aqui como se faz cada um dos testes Chivostec e o Trossô, eu te convido a deixar um like nessa videoaula para que ela chegue para mais pessoas, não custa nada, é R$0, é só apertar no curtir, a também te inscrever no nosso canal para acompanhar toda a nossa programação e, claro, obviamente, apertar no botãozinho de compartilhar e jogar lá no grupo da faculdade, lá no grupo do curso técnico para incentivar, mobilizar a enfermagem a buscar conhecimento e desse assunto também que pouquíssimo se fala na nossa graduação e no nosso curso técnico. Vamos lá agora a ver o que é cada um desses testes. Bora lá. Vamos começar pelo teste de Chivostec. Lembrando que Chivostec é o nome do criador. O teste Chivostec é o seguinte: existe o nervo facial que passa aqui então na região que nós chamamos de região zigomática. E como é que nós fazemos o teste? É bem simples, gente. Nós vamos fazer o quê? Ó, com 2 dedos ou 1 dedo, você pode escolher tanto um dedo ou 2 dedos, certo? O indicador ali, o médio, ó, e fazer assim, ó, dar leves pressões aqui, tapinhas, vamos dizer assim, né? Toques leves naquela região do zigomático onde passa o nervo facial, que está bem em frente aqui ao nosso lobo externo aqui, né, a nossa orelha externa aqui, certo? Então a gente vai fazer esse tipo de percussão, vamos dizer assim, né, de toque ali no paciente. O que acontece? Caso seja um teste de Chivostec positivo, esse paciente vai fazer o seguinte, olha só, tô batendo aqui, e ele vai fazer assim. A cada batida eu vou, consequentemente, piscar meus olhos, né? Repuxar essa parte daqui que leva todo o nervo facial. Isso é um dos sinais positivos, é o sinal positivo de Chivostec, um dos sinais que pode estar indiciando para nós hipocalcemia, ou seja, baixo índice de cálcio na corrente sanguínea, certo? E aí, para complementar esse teste, existe então o teste de Chivostec, que leva o nome do criador. Como é que é o teste de Chivostec?
fácil também, tranquilo de fazer, sem muita complicação. O que você vai fazer? Você vai pegar lá o manguito da pressão arterial, que provavelmente já está nesse paciente por se tratar de uma sala de recuperação pós-anestésica. Ele vai lá botar o manguito, se não tiver, enfim, e vai verificar a pressão arterial desse paciente. Normalmente já está monitorizado, inclusive é só apertar o botãozinho para verificar a pressão arterial. Vamos supor, tá? Eu estou aqui supondo que esse paciente, a pressão dele deu lá, a pressão do paciente deu 120/90, tá? 120/90. O que acontece? O que a gente tem que fazer? A gente vai pegar 20 milímetros de mercúrio a mais da pressão sistólica. Então vamos lá, se deu 120, lembrando, né, pressão sistólica é pressão diastólica, certo? A sistólica é aquela maior. Nós vamos pegar o 120, que no caso desse paciente podia ser qualquer outro número, tá, gente? Tudo no exemplo, podia ser 120, 140, 180, qualquer outro número. Nós vamos pegar o 120 e somar mais 20. Por que somar? Vamos lá. Agora nós vamos fazer uma pressão ali. Porque nós vamos zerar todo aquele manguito, desinsuflar ele para insuflar ele novamente. E aí nós vamos insuflar aquele manguito, e aí, claro, né, gente, isso vai precisar de um manguito manual agora e não o automatizado, porque você vai ter que coordenar até quanto você quer insuflar. Você vai insuflar até 140 ali, porque 120 mais 20 deu 140. Você vai insuflar, insuflar, insuflar até o ponto lá dar 140. E vai então fazer o quê? Vai manter, não é para desinsuflar, a gente não quer verificar de novo a pressão arterial. A gente agora vai manter por 3 minutos insuflado no 140. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai dar uma pressão aqui no braço, certo? Uma pressão, vai aumentar a pressão, vai consequentemente parar, né, um pouco, obstruir um pouco a passagem de sangue para o membro, consequentemente, e aí tem-se então o teste de Trousseau. Caso então, como é que vai ser o teste de Trousseau positivo? Caso esse paciente que você colocou lá, verificou primeiro a pressão arterial, a sistólica deu, no caso esse paciente, deu 120, coloca mais 20, colocou em 140, inflou o manguito de novo em 140 e manteve por 3 minutos, e esse paciente começa a fazer esse movimento aqui, ó, gente, ó, com a mão assim, ó, ou assim com a mão, ou assim com o braço também, a dobrar o braço e fazendo assim com a mão, aí você vai ter o teste de Trousseau positivo, que significa o quê? A mesma coisa que o teste Vostek, ou seja, tá mais uma reafirmação. Hipocalcemia. Esse paciente, tendo esses dois testes positivos, ele vai precisar de reposição de cálcio. Professor, se só tiver um deles positivo, se refaz esse teste, fica se fazendo de 6 em 6 horas para que veja quais as condutas. Eu já participei de condutas em que um era positivo, outro era negativo e foi pedido para não fazer absolutamente nada, ficar controlando. Também já tive em outras condutas com outros médicos que um deu positivo, outro deu negativo e ele pediu para que a gente fizesse uma coleta de sangue e depois fizesse a reposição de cálcio. Então isso vai depender muito da conduta. Mas claro, os dois dando positivos é sinal confirmadíssimo de hipocalcemia e claro, obviamente, pode ser ainda confirmado melhor ainda com o exame laboratorial. Certo? Esse foi mais uma videoaula aqui para você. Não esquece de deixar teu like, não esquece de te inscrever, não esquece de compartilhar essa videoaula e ficar aqui no nosso canal que tem conteúdo todos os dias para você. Até a próxima. Tchau.